Oi, pessoas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que eu já vi muito debate em grupos sobre tarô, cartomância em geral. E assim, ó, eu não fiz um roteiro pronto pra esse vídeo. Eu vou fazer, só vou falar assim o que eu sei. O vídeo vai ficar um pouco longo, talvez tenha uns 10 minutos, porque é uma explicação bem extensa desse aspecto, né, da cartomância que a maior parte dos cartomantes não sabem, mas deveriam levar em consideração. Então, o vídeo de hoje trata sobre a semiótica. Andriele, o que é a semiótica? Bom, a semiótica é o estudo da imagem, o estudo de como nós, pessoas, relacionamos o significado às imagens, como a gente tem essa percepção de, tipo, ver um símbolo, um signo e associar a alguma coisa. A semiótica, ela é um estudo muito teórico, muito chatinho e tem muita coisa por trás, tem muitos livros. Eu tive acesso a algumas partes de alguns livros, então eu não vou entrar muito nessa parte técnica. Mas com que embasamento que eu tô falando isso? Tipo, eu tô falando isso do nada, tirei de trás da orelha, assim, tirei informação de trás da orelha? Não, eu sou professora de artes visuais, né? Pra quem já me conhece pessoalmente sabe que eu sou professora, sou tanto na educação infantil quanto de artes visuais e também agora eu vou entrar em letras em inglês. Então eu estudei isso, estudei esse aspecto para estar falando aqui para vocês. Bom, o que tem a ver essa tal semiótica com a cartomância, com os baralhos, com as cartas de tarô ou as cartas do baralho cigano? Eu vou soltar aqui, até pegando alguns exemplos aqui, eu vou guardar aqui para poder explicar melhor. Bom, eu lembro que eu vi lá em 2017, eu acho, uma pergunta num grupo de tarô se, tipo assim, qual era a diferença entre um tarô e o outro? Se mudava a interpretação das imagens de um tarô para o outro, se era tudo a mesma coisa. A maior parte das pessoas responderam que sim, que não muda nada, que as cartas sempre têm o mesmo significado, independente do desenho. Só que eu venho pra dizer pra vocês que não. Bom, quem é tarólogo talvez tenha essa percepção pelo fato do tarólogo fazer uma questão mais analítica daquilo. Mas quem é cartomante sabe que não. Porque a cartomância, a gente faz uma previsão do futuro. Então a gente acaba usando muito a nossa intuição para fazer essa previsão. E como a gente usa a nossa intuição, nós vamos usar dos signos daquele baralho. Andriele, o que é o signo? Não é signo do zodíaco, não é esse tipo escorpião, Áries, não. É assim, ó. Quando um símbolo, né, que é o significante, se eu não me engano, não, o significante é nós, encontra com um símbolo, né, que é, acho que se eu não me engano, o significado, aí junta e vira um signo, entendeu? Então, essa ponte entre eu, pessoa, com um símbolo, por exemplo, o símbolo do Instagram, agora do Twitter que mudou, que antes era um passarinho, agora é um X. É isso, forma esse signo. Então o signo é aquele símbolo, digamos assim. É que o símbolo é outra coisa que eu não vou estar falando muito aqui. Mas assim, forma um signo. As cartas, elas são compostas por signos também. Então, por exemplo, cachorro, tem o cão, tem, como é que se chama? Tem as nuvens, os lírios, dependendo de como eles são representados, é a maneira que a gente acaba enxergando. Então, desde o início, muda alguma coisa de um baralho para o outro, a interpretação de um baralho para o outro? Sim e não. Porque, assim, todas as cartas têm um significado base. Mas quando nós, como cartomantes, vamos interpretar uma carta, nós vamos usar a nossa intuição e, além de tudo, nós vamos usar a nossa bagagem, nosso conhecimento do mundo, nossas vivências em favor, na ajuda da interpretação dessas cartas. Então, vamos dar o um exemplo aqui. Aqui nós temos a carta da nuvem, né? Esse aqui é um baralho cigano que eu tenho. Eu não vou dar o exemplo com o tarô por conta que eu não tenho muitos tarôs. Eu tenho só um tarô, que é o Rider White. Eu não tenho outros, tipo, que posso fazer uma exemplificação. Quando eu comprar outros tarôs, eu posso vir e mostrar pra vocês a diferença. Bom, a carta da nuvem aqui, ela já tem um significado por si próprio. Mas quando numa leitura, por exemplo, a gente vê esse baralho e significa o quê? São nuvens claras, o céu claro lá atrás. Então a gente associa o significado que nós conhecemos
aos símbolos, né, os signos que tem aqui. Então, o que que significa o céu claro? O dia bom. O que que significa a nuvem clara? É a nuvem de um dia tranquilo. Quando nós vamos para outro baralho cigano, né, outro Lenormand, nós vemos aqui a mesma carta, com o mesmo significado, só que a gente percebe que as nuvens estão mais escuras, como se tivesse chovido, como se a chuva já tivesse passado. Eu não sei explicar bem, é como se estivesse passando a chuva. Então aqui a gente pode dar outro significado. É como se a tempestade estivesse passando, como se a gente estivesse, por exemplo, estivesse passando um pouquinho aquela situação, aqueles pensamentos, né? Estivesse se organizando após a chuva. A outra carta que tem aqui, desse baralho que eu comprei recentemente, que é o da vovó cigana, que é a carta das nuvens. Tu vê que as nuvens estão muito escuras e estão sobre uma cidade. E essas nuvens tu vê que tá se armando para chuva, tá querendo chover. Então há uma diferença, quer dizer, o significado base, a carta tem um significado base. Mas há uma diferença na maneira que a gente pode interpretar cada uma dessas cartas, pelo fato delas terem signos diferentes, elas terem símbolos diferentes. Eu lembro que uma senhora veio e perguntou pra mim, né, se que ela tem uma loja esotérica, só que aí uma moça não quis comprar o baralho por causa que era um baralho com as nuvens muito escuras, que ela não tinha gostado, que ela não tinha se dado bem. Aí eu expliquei pra ela essa situação, que dependendo do baralho que tu pega, da leitura que tu vai fazer, a maneira como tu enxerga as cartas interfere na leitura. Então a carta ela tem um significado base, só que dependendo de como a gente está enxergando as cartas, dependendo do que a nossa intuição nos mostra sobre essa imagem que está sendo projetada, é a maneira que a gente vai interpretar. Então não tem problema ter uma carta escura, entende? Não tem problema. Vai depender da leitura, vai depender do que tua intuição vai te dizer sobre aquilo ali, se tu vai usar ou não aquele signo, aquele elemento, no caso nuvens escuras, por exemplo. Outro exemplo que a gente pode dar aqui é a carta do cão. Tu vê que nesse baralho aqui, o cão ele é mais doméstico, ele tem um aspecto um pouco sabe, maltratado, meio velho, meio cansado. Já nesse aqui, peraí que veio uma carta pra mais aqui. Já nesse aqui, né, a gente percebe que é um cão um pouco mais jovial, que ele cuida da casa, que ele tá mais alerta, mais atento, e que ele é um cão que tá ali, tá atento às situações. Já aqui, nesse baralho aqui, a gente vê que já é um cão que tá no campo. Um cão que provavelmente faz o pastoreio, que tá mais alerta. Dependendo do baralho que tu vai usar, da cartomante que tá lendo também, porque nós trazemos a nossa bagagem, a gente pode dar outras associações. Normalmente as pessoas associam a carta do cão à amizade, à confiança, uma pessoa que protege, companheirismo. Eu tenho muitas experiências ruins com cães, com cachorros. Muitas vezes eu tava passando na rua e os cachorros me morderam, os cachorros acabaram me machucando. Então, quando sai a carta do cão pra mim, eu interpreto como uma pessoa que não é muito confiável, que é meio traiçoeira, uma pessoa imprevisível, porque é assim que eu enxergo os cães, é assim que eu dou o significado para aquele elemento, para aquele signo. Então não é só a maneira como a gente enxerga, entendeu? Mas também depende da pessoa. Tem pessoas que podem associar, por exemplo, nuvens escuras à chuva e gostar muito da chuva, então associar uma coisa boa, associar a florescimento, a rega das plantas, a ajuda da natureza que a chuva dá. Então vai depender muito da pessoa que tá vendo o baralho. Então sim, há diferença nas interpretações a partir dos desenhos. O significado base ele não deixa de existir, ele tá ali. Só que quando nós vamos tratar da cartomância com a nossa intuição, a gente traz esse aspecto, né, da semiótica, de pegar conhecimentos que a gente já tem e transferir para as cartas, né, para as imagens que estão projetadas nas cartas. E tá, é isso. Então, rapidinho, né, um resuminho, porque já vai dar 10 minutos do vídeo. Assim, dependendo da imagem da carta, vai ser a maneira com que nós vamos interpretar, vai ser a maneira que aquela mensagem vai nos impactar. Então a gente pode ter outros significados além do significado base da carta.
Além disso, nossas próprias experiências, como por exemplo, eu com experiência ruim do cachorro, a gente pode meio que alterar o significado. Então por isso que eu não recomendo que tu pegue a leitura e peça para outra cartomante ver as cartas que tu abriu, que uma determinada cartomante abriu, por conta que a outra cartomante não tem a mesma bagagem de vida. Então ela não vai ver a mesma coisa que a primeira cartomante viu, entende? Então não é a mesma coisa. Então, pessoal, tem diferença. Esse é uma área de estudo bem diferente, né? Uma área de estudo que tem muita teoria e que se especula muito por causa que faz parte da mente humana. Então, realmente, eu recomendo para vocês estudarem sobre a semiótica, incorporarem, né, isso na leitura de vocês. Então é isso, tchau!